Amém, igreja? Glória a Deus por tudo que vem acontecendo, glória a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, pelo que Ele tem feito nessa manhã, pelo que Ele fez durante esse ano. Estamos em um contexto muito especial, onde várias crianças foram investidas, e isso me lembra muito da minha época de aventureiro. Eu fui batizado como um aventureiro, e se estou na igreja hoje, o Clube de Aventureiros tem muita parte nisso. A palavra ela declara o seguinte, que deles é o reino dos céus. Não confunda o texto, o reino é das crianças, não dos infantis. Mas a simplicidade de uma criança, ela tem que fazer parte da vida de um cristão. A sinceridade de uma criança, ela faz parte da vida de um cristão. Deixa eu me apresentar de novo, meu nome é João, fiz parte da equipe Join, junto com os jovens Samuel e Nicolas, que frequentam aqui. E durante um ano nós estivemos plantando uma igreja, plantando um clube de desbravadores, e Deus usou esse projeto poderosamente. Mas sabe, nós viemos aqui para exaltar um nome, nós viemos aqui para exaltar uma pessoa, e esse é Deus. Exaltar Jesus pelo que Ele fez por nós. Em Êxodo capítulo 30, do verso 34 até o verso 38, Deus dá algumas instruções para o seu povo no que tange a adoração. E sabe, desde o início, Deus vem criando uma cultura em seu povo, tanto na antiga aliança quanto em uma nova aliança, uma cultura de adoração. Eu quero desafiar você a não apenas não falar mais, eu irei assistir o culto, mas sim, eu irei prestar o culto. Em Êxodo capítulo 30, do verso 34 até o verso 38, Deus dá algumas instruções de algumas seivas, de alguns elementos que deveriam ser a matéria-prima dos incensos de adoração. Ali eu entendo duas coisas. Primeiro, que a nossa adoração a Deus sobe a Ele como incenso. Portanto, se você canta um pouquinho desafinado, não tem problema, meu irmão. Porque a sua adoração sobe como um perfume. E em segundo lugar, Deus pede que seja extraída, ali naquele contexto do antigo Israel, uma seiva da árvore de estoraque. A árvore de estoraque, ela tem uma peculiaridade muito interessante. Por quê? Porque essa árvore, por mais que você faça todos os processos necessários, corte, modele, rasgue, faça todos os processos de marcenaria necessários para que a seiva saia, ela é diferente das outras. A seiva da árvore de estoraque, ela sai quando ela quiser. Ela não depende da nossa agenda. O que Deus estava ensinando com isso? Que a sua e a minha adoração devem ser espontâneas. Como assim, João? Sabe, a nossa adoração a Deus, o nosso louvor, tanto através de uma música, através de uma mensagem, através de uma oferta, através da sua própria vida, deve ser algo espontâneo. Durante anos e anos, nós temos focado muito em liturgias, em doxologias, que é extremamente importante para a organização dos processos eclesiásticos. Só que a gente foca tanto em seguir cronogramas que nós esquecemos de espontaneidade. Eu queria te lembrar, querido, e fazer você refletir sobre qual foi a última vez que você, em total espírito de adoração, chegou numa igreja, chegou num culto, ou mesmo ouvindo um louvor na sua casa, e você ergueu os braços, e você fechou os olhos, e deixou que a sua agenda fosse aberta naquele momento, para que a agenda do céu fizesse parte do seu contexto. Sabe, eu vim lá do Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande. E durante esse ano Deus falou muito ao meu coração sobre o que significa a verdadeira adoração e como isso deve ser feito. Eu não estou falando aqui de qual instrumento deve usar, se deve ou não usar bateria. Eu estou falando aqui da nossa intenção. Porque você pode vir a uma igreja, você pode fazer parte do hall de membros da igreja, porém, se o seu coração não estiver voltado para este propósito, então nada do que nós estamos fazendo aqui faz sentido. Se o meu coração, a minha intenção não estiver voltada a adorar ao Senhor, a não assistir culto, mas a prestar culto, não ser apenas um delegado de igreja, sabe? Aquela pessoa que senta no banco, cruza os braços e simplesmente observa consciente ou inconscientemente o que os outros têm para oferecer para ele. E essa mentalidade consumista, infelizmente, entrou dentro da igreja. Eu agora assisto o serviço de streaming, né? O serviço de Netflix entrou dentro da igreja. Aonde o pregador tem que ser da minha vontade, aonde a música tem que ser do meu agrado, sendo que, na verdade, tudo isso é para nós adorarmos um só, e esse é Deus. Portanto, querido, eu desafio você. A gente já vai entrar na palavra.
Mas eu não quero aqui apenas apresentar uma mensagem musical. Eu quero convidar você a cantar comigo. Eu quero convidar você a adorar comigo. Lembrando da árvore de Storak, uma seiva que é liberada de forma espontânea, de acordo com o Êxodo capítulo 30, verso 34 até o verso 38, as instruções que Deus dá para o seu povo. É um hino bem conhecido, são 2 hinos bem conhecidos, eu convido você a louvar junto comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vocês, porque Ele vive. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Deus enviou para sofrer. Esse é o amor do nosso Deus. Morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Imagina esse grande dia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vem comigo, por fim entronizado. E por fim entronizado, as nações a te julgar. Pequenos, o juiz hão de encarar, e os gemidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem jeito. Fique em pé, meu irmão. Fique em pé e vamos adorar o nome desse Deus, dizendo assim: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Mais uma vez, só a igreja. Glória, glória. Vencendo, vem Jesus. Querido Senhor, receba o incenso, receba o som da tua noiva. Nós, como igreja de Cristo, nos posicionamos como noiva. Uma noiva que não apenas fala Maranata, mas uma noiva que vive Maranata. Uma geração que se levanta não apenas para clamar, mas virar um tipo de pessoa maranata, onde a pessoa não apenas espera, mas a pessoa apressa o
breve retorno de Jesus. Nós tomamos posse desse nome, tomamos posse de uma nova aliança onde cada um de nós é tido como reis e sacerdotes, chamados para ministrar ao Senhor. Nós entendemos o nosso propósito de nascer para contemplar a tua face e adorá-lo. Pai, prepara o nosso coração, abra nossa mente para a mensagem dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus. Como já foi dito, meu nome é João, pela terceira vez, para você decorar. E estou muito feliz hoje de estar com vocês pela primeira vez. Eu vim de muito longe, vim lá do Mato Grosso do Sul, para fazer missão aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São Gabriel. Muito obrigado, viu, querido? Deus te abençoe, tá? Para fazer missão ali em São Gabriel, quase na fronteira com o Uruguai, e Deus nos abençoou demais dentro desse contexto. Eu fico muito feliz porque me deram até as 3 horas da tarde para falar aqui com vocês, meus amados. Então a gente tem muito tempo para discorrer as verdades do Evangelho. Não, brincadeira, vai ser bem breve. Eu quero atentar o seu coração, atentar a sua mente, atentar aquilo que Deus tem falado para nós em formato de adoração. Sabe, ali, mesmo tendo plantado uma igreja, nós tivemos a oportunidade de trabalhar também nas igrejas locais. E uma das igrejas que nós mais atuamos depois da igreja que nós plantamos era a igreja central de São Gabriel. E nós ali com um violãozinho e um carrom, Deus foi trabalhando muito ao nosso coração, não porque nós somos especiais em nada disso, não porque nós somos os preferidos, mas porque nós entendemos que existe para a igreja de Cristo, para a noiva de Cristo, um propósito. Existe uma visão para a noiva do Senhor. Existe uma visão muito clara para o nosso tempo. Dentro da teologia você encontra a lei da primeira menção, que é o seguinte: quando algo é falado várias vezes ao longo das Escrituras, eu tenho que voltar para a primeira vez que esse elemento é mencionado, para eu entender a função, o propósito original daquilo. Por exemplo, esse banco ele tem uma função, ele tem um propósito original, que é para nós sentarmos de forma confortável. Porém, eu posso usar ele como um depósito para colocar as coisas, colocar os materiais. Não é a sua função original, mas eu também posso usar ele para isso. Porém, quando eu vou para a história do ser humano, da humanidade, eu percebo que existe um projeto e um propósito original para o ser humano e, consequentemente, para a igreja. E qual que é esse, João? Quando Deus sopra nas narinas de Adão, e Adão passa a se tornar um ser vivente, a primeira coisa que Adão vê quando abre os olhos é a face de Deus. Ali eu entendo, meu querido, qual que é o propósito original para mim e para você. Eu e você nascemos para adorar, e mais profundamente, eu e você nascemos para contemplar a face de Deus. Então repete comigo: eu nasci para contemplar a face de Deus. Sabe, a gente se acostumou tanto a buscar a Deus pelo que Ele pode fazer, que nós nos esquecemos de buscar a Deus por quem Ele realmente é. Todo si realizado aqui na terra, ele ativa uma ação no céu. Se meu povo, que tem meu nome, se humilhar e orar, se orarem uns pelos outros, aí Deus garante uma promessa. Então os ouvirei, os salvarei, os perdoarei, sararei a sua terra. Portanto, quando eu começo a buscar a Deus, por quem Ele realmente é, e não por aquilo que Ele tem a oferecer através das suas mãos, com as suas bênçãos, eu entendo o sentido original da minha existência. Porque eu só vou entender quem eu sou se eu entender quem Ele é. E eu só entendo quem Ele é quando eu o busco. Quem bater a porta se abrirá. Quem buscar de todo o coração vai encontrar. Só que nós esquecemos desse de todo o coração. E na igreja de São Gabriel Central, a gente focou muito nisso, em adoração. E a gente começou todo um processo de reformulação, trazendo músicas novas, músicas diferentes daquelas que a gente já tem cantado ao longo dos anos.
Perdão. E foi muito legal porque foi um processo onde a igreja começou a estranhar, mas depois nós, como irmãos unidos em Cristo, começamos a entender o propósito daquilo. De uma igreja que estranhava músicas diferentes. Nós chegamos na semana de evangelismo, a última semana que nós passamos lá. E no meio da semana de evangelismo, numa noite que eu ia ministrar naquela noite, nós estávamos tocando violão, nós estávamos cantando, a igreja estava em espírito de adoração, todo mundo de pé, com os olhos fechados, erguendo as suas mãos, com a mão no coração, deixando aquele momento fluir e permitindo que a presença de Deus invadisse aquele ambiente. De repente, meu querido, acaba a luz. Acaba o som do violão, acaba o som do microfone, acaba a letra, não tinha letra. E a igreja continuou cantando, como se fossem anjos presentes naquele lugar. E nós terminamos o hino. O hino acabou, a luz acabou na metade do hino. E nós continuamos cantando. Enquanto eu estava tocando e ouvindo a igreja cantar, Deus falou no meu coração, falou, olha, nós entendemos, vocês entenderam o que eu quero para vocês. Eu não falo apenas de uma música, mas eu falo de uma vida de adoração. Jesus, ele compara e ele fala que dos pequeninos é o reino dos céus, porque nós, quando somos crianças, nascemos de forma muito simples, e nós vivemos de forma muito simples, com saudade dos nossos pais, buscando a presença dos nossos pais. Nós esperamos o nosso pai chegar do trabalho, nós esperamos a nossa mãe ir buscar na escola, só que ao longo da vida nós vamos crescendo e essa fome e essa sede por estarmos à presença dos nossos pais, ela vai diminuindo. E quando nós nos convertemos é exatamente o mesmo processo. Quando eu saio do tanque batismal, a minha fome, a minha sede de Deus está lá no teto. Só que eu vou vivenciando a vida em comunidade, eu vou tendo algumas decepções, algumas coisas na minha vida vão acontecendo. Talvez um iminente divórcio, talvez uma quebra financeira, talvez problemas com irmãos aqui dentro da igreja, talvez problemas com programações, talvez muito envolvimento com a obra de Deus e nós acabamos nos esquecendo do Deus da obra. Sabe, hoje a mensagem ela não tem um tema em si, tem um lugar que eu quero chegar com você. E nós vamos caminhar por textos bíblicos até chegar a esse lugar. Mas eu quero que você entenda, meu querido, que o propósito de Deus para a nossa igreja e para nós é muito mais do que ficar sentado assistindo o culto. O propósito de Deus para nós é muito mais do que ficar sentados no nosso sofá assistindo transmissão. O propósito de Deus para você, o propósito de Deus para a noiva, o propósito de Deus para a igreja vai muito além de bonitas programações. Enquanto a gente estava ali cantando junto com a igreja, tocando, a gente sem som nenhum, a igreja totalmente escura, estava de noite, ninguém via ninguém, e a gente viu aquele som, aquele incenso sendo elevado aos céus como se fossem anjos cantando. Deus tocou o nosso coração e a gente entendeu. Isso é adoração. Que não depende de slide, que não depende de instrumento, que não depende de um ar-condicionado funcionando. Porque até o ar-condicionado parou, irmão, e estava um calor do caramba. Que não depende disso, só depende do meu coração estar conectado com o coração de Deus. A mensagem de hoje, eu creio que ela vai marcar uma nova estação na sua vida. Só depende de uma coisa, o nível de fome e sede que você apresenta diante de Deus agora. Como assim fome e sede, João? Fome e sede da presença dEle, de entender quem Ele é, de conhecer a Cristo, de entender o que Ele pode fazer por você. Porque nós falamos muito de Jesus, nós falamos muito o nome de Jesus, o nome de Deus, mas muitos de nós ainda não entendemos quem Ele realmente é. E nós devemos buscar não porque Deus tem algum problema de autoimagem, nós devemos buscar porque quando eu tiro Deus da equação, quando eu tiro Jesus da equação da minha vida e Jesus da equação das Escrituras, não sobra mais nada. A coisa que Deus mais falou ao meu coração durante esse ano foi assim: glória a Deus. A coisa que Deus mais falou ao meu coração esse ano foi a seguinte: me busca. Eu, como assim, Deus? Eu estou na missão, eu estou trabalhando, eu estou atuando, eu estou envolvido nos ministérios da igreja local, eu estou plantando uma nova igreja, eu estou fazendo para a sua obra. Fala, ok. Mas o seu coração não está voltado para mim. Você se envolve demais com a minha obra, mas esqueceu quem é o autor dessa obra.
Talvez você, querido, esteja tão envolvido na obra de Deus que se esqueceu do Deus da obra. Talvez você tenha se envolvido tanto com belas programações, com comissão de nomeação, que você se esqueceu o que é o centro de tudo isso. No antigo Israel havia uma cultura. A partir do momento que houve tenda do encontro, você encontrava 3 tribos numa direção, 3 tribos na outra, 3 tribos na outra e 3 tribos na outra, preenchendo os pontos cardeais. Quem estava desse lado voltava a entrada da tenda para a tenda do encontro. Quem estava desse outro lado voltava a sua tenda para a tenda do encontro. Quem estava lá fazia o mesmo processo e quem estava aqui fazia o mesmo processo. Todos viravam as suas tendas para a tenda do encontro. Nessa tenda do encontro você tinha um átrio externo, você tinha um lugar santo e um lugar santíssimo. Nesse lugar santíssimo você tinha um elemento chamado Arca da Aliança. A cássia revestida de ouro, e essa arca era usada para representar a presença de Deus em meio ao povo. Lembrando que eles estavam vivendo sobre uma antiga aliança, então Deus não podia atuar dentro deles, porque não havia ninguém que os pudesse justificar, não havia ninguém que pudesse nos justificar como seres humanos. E então Deus estabelece um princípio de que é possível fazer uma comunidade onde a presença de Deus é o centro de tudo. E já que nós estamos falando disso, eu tinha um outro texto para apresentar para você, mas Deus está falando muito com a gente hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo 33. Êxodo 33 diz o seguinte: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, e agora grava isso. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Foi isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que só por um momento, eu os destruiria. Agora, tirem seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Agora pula um pouquinho e vai comigo para o verso 15. É uma declaração de Moisés e ele declara o seguinte: se não fores conosco, verso 15, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo dos demais povos da face da terra? Eu não sei se você se ligou no que está acontecendo aqui, mas Deus deu para o seu povo bênçãos gigantescas. Deus deu para o seu povo terra, Deus deu para o seu povo vitória, e Deus deu para o seu povo um anjo que iria acompanhá-los. Mas aí Deus, ele faz a seguinte declaração: olha, vocês vão ganhar tudo isso, mas eu não irei com vocês. Isso nos ensina um princípio importante, tanto para uma vida em comunidade, quanto para a sua caminhada pessoal com Jesus. Porque talvez eu esteja falando para alguém também que venha, mas não esteja envolvido com essa situação eclesiástica, com um contexto mais eclesiástico, de bastidores ou de trabalho dos departamentos dentro da igreja. Mas sabe, eu quero falar para você que é possível você ter vitória, que é possível você ter bênção, que é possível você ter anjo do seu lado, que é possível você ter tudo isso, e ainda assim, a presença de Deus não estar com você. Mas como assim, João? Deus não é um Deus onipresente? Sim. Mas a Bíblia nos apresenta dimensões dessa presença. Onipresença, a presença manifesta e a glória de Deus. Moisés era um cara que ele se relacionava
praticamente todos os dias de forma muito intensa com essa presença manifesta. Por isso que Moisés ele declara de uma forma muito linda, dizendo assim: Senhor, se o Senhor não fores conosco, porque Moisés já estava tão acostumado em se relacionar com essa presença manifesta, que quando Deus falou que não ia com eles, Moisés travou. Moisés tinha todas as bênçãos, tudo que o povo estava pedindo agora, o povo tinha, mas Moisés percebeu que ele e o seu povo, ele e aquela comunidade não eram nada, não se distinguiam de ninguém, não eram diferenciados de ninguém, se a presença de Deus nos acompanhasse. Agora eu pego e trago isso para nós, porque o que diferencia, meu querido, não é apenas a doutrina, o que nos diferencia não é a nossa vestimenta, o que nos diferencia não é o nosso linguajar, embora isso, dentro da consciência correta de obediência, faça muito sentido, mas o que nos diferencia é ter uma comunidade que a presença de Deus é o centro. Assim como no antigo Israel. Uma comunidade que faz ótimas e excelentes programações, mas que não deixa de buscar a face daquele que te amou primeiro. Salmos 24, o salmista vai declarar que tal é a geração daqueles que buscam não as mãos, mas a face do Deus de Jacó. Que você tem buscado, as mãos ou a face? Com quem mais você tem se envolvido? Com a obra de Deus ou com Deus da obra? Essa presença, quando você decide dar um passo além na sua busca, e essa busca, meu querido, ela não depende de denominação ou de religião. Essa busca, ela pode ser intencional a partir de hoje. Seguindo Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, ora o seu pai em secreto, que ele que te vê em secreto vai te recompensar o que você tem investido no seu momento em secreto. E eu pergunto mais, como tem sido a qualidade do seu momento em secreto com o Senhor? Como tem sido a sua leitura bíblica, como tem sido a sua oração? A gente fala que para tudo a solução é Bíblia e oração, não é? Mas eu quero não discordar, mas expandir esse conceito. A chave para tudo, meu querido, é Bíblia, oração e a sua intenção. Se não tiver intenção, eu não entendo nada do que Deus está dizendo para mim através da sua palavra. Se não tiver intenção, a minha oração vira uma oração mecânica, vira uma reza. E eu não consigo me conectar e falar para Deus tudo o que eu estou sentindo, o que está acontecendo no meu coração. Porque a gente traz as nossas relações superficiais do dia a dia para o nosso relacionamento com Deus. Tá tudo dando errado. E quando alguém te pergunta, ei, fulano, tá tudo bem? Você fala, não, tá tudo bem. Sendo que não tá tudo bem. E para Deus a gente faz a mesma coisa. Senhor, eu só quero te agradecer pela vida, pela saúde. Amém, tchau. E aí você deita, vira e dorme. Mas qual é o nível da sua intensidade? Qual tem sido o nível da sua intencionalidade? Qual tem sido o nível da sua busca? Porque o avivamento só acontece, meu querido. O Espírito Santo só desce sobre uma comunidade que tem a presença de Deus como centro, e que faz a mesma oração que Moisés fez todos os dias. Senhor, o Senhor pode mandar a gente para qualquer lugar que for, mas não nos faça ir sem a tua presença. Para nós irmos para o final, eu queria que você abrisse no último texto, em João. E eu acredito que Deus está falando com alguém aqui hoje. João no capítulo 6. João capítulo 6. Verso 66. O contexto aqui de João 6 são vários milagres acontecendo, só que depois de uma determinada quantidade de milagres, Jesus ele começa a dar um duro discurso para as pessoas que estavam seguindo, porque o que envolvia o contexto não era apenas os discípulos, mas alguns outros seguidores, não tão próximos, não tão conectados, mas alguns outros seguidores de Jesus. E Jesus começa agora a dar um duro discurso falando que a vida cristã envolve renúncia, e realmente envolve. Não acredite em promessas que pregam por aí de prosperidade, paz, porque sim, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, desde que o meu coração esteja totalmente entregue para a vontade dele. E aí Jesus começa a dar um duro discurso falando de renúncia, que nós temos que renunciar muitas coisas, que nós temos que renunciar ao nosso próprio eu, e as pessoas começam a dar um
um deixar de seguir ali no Instagram de Jesus. As pessoas começam a deixar de seguir, as pessoas começam a ir embora. E eu imagino Jesus mantendo a sua postura, mas muito triste por dentro, porque ele tinha uma mensagem de salvação, ele era a própria mensagem, ele era muito diferente de João Batista, ou de Jeremias, ou de Elias, que alguns o comparava a esses outros profetas, ou a esses outros homens de Deus. Mas diferente de João Batista, que veio para anunciar o caminho, Jesus era o próprio caminho que veio. Diferente de Elias, que veio para anunciar uma mensagem, Jesus era a própria mensagem. Diferente de Jeremias, que andava aí chorando, jejuando, orando, como alguém que não tivesse rumo. Jesus sim, ele chorava, ele jejuava, ele orava pelos seus, mas a cada palavra de Jesus saiu uma palavra de destino para quem era entregue. Diferente de todos os outros esses, Jesus era o centro da história, Jesus é o centro das Escrituras. E Jesus muito triste porque ele era a própria mensagem e as pessoas estavam deixando de seguir. Não porque Jesus tinha algum problema de autoimagem, mas porque aquelas pessoas não entenderam o propósito para qual elas foram criadas. E aí Jesus dá para nós uma grande lição de liderança, onde ninguém iria o atrapalhar ou tirar do foco para qual ele veio aqui na terra. Verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Um amém. Obrigado, irmão. Eu vou ler o texto de novo para você, meu querido. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eu não sei se você sacou. Não sei se você percebeu o que aconteceu aqui. Mas aqui nesse texto eu vejo porque em Hebreus, o escritor de Hebreus fala que tudo o que aconteceu na antiga aliança era uma sombra do que viria, e realmente é. Mas aqui eu vejo acontecendo exatamente a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Agora com Jesus e agora com Pedro. Mas Jesus, deixando claro que ninguém iria o tirar da visão e do foco, da missão que ele veio estabelecer aqui na terra. Vira para os seus 12, olha, se vocês quiserem ir embora, podem ir também. Se você analisar todos os momentos que Pedro se levanta para falar alguma coisa, meu querido, você vai perceber que aconteceram coisas extraordinárias. Umas muito boas, mas outras muito ruins. Em determinado momento, em Atos 2, Pedro se levanta, começa a pregar e através da sua pregação 3.000 almas se convertem. Atos 4, mesma coisa. No outro determinado momento, Jesus começa a perguntar: e aí, o que estão falando de mim? E aí os discípulos começam agora a trazer algumas comparações, igual a gente falou agora há pouco, de quem o estavam comparando. E aí Jesus vira para os seus e fala: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas no outro momento, Pedro se levanta e com toda a sua habilidade de espada, foi para acertar o pescoço de um dos guardas e acabou acertando a orelha. Esse indivíduo ele estava se preparando para um sacerdócio. Tinha 6 anos para que ele virasse ou se tornasse um sacerdote. E o sacerdote, naquele contexto, o sacerdócio não poderia ser exercido se a pessoa tivesse alguma falha ou tivesse alguma deficiência. Pedro não estava apenas cortando a orelha daquele soldado, Pedro estava cortando o acesso. E Jesus, sem falar nada, pega a orelha e não apenas cura, mas diz através dessa cura e desse milagre: olha, eu não vim para cortar o acesso, eu vim para cortar um véu. Eu não vim para cortar o acesso de quem já tem, eu vim para dar acesso a quem não tem. E Pedro é esse personagem interessante que atua em vários momentos, ele se levanta e faz coisas extraordinárias, faz coisas que ficam marcadas na nossa memória. E mais uma vez, Pedro dá uma declaração fantástica, com a mesma mentalidade de Moisés: Senhor, para onde iremos nós?
se eu não tenho mais para onde voltar? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se em outros lugares, dentro dos meus anos de pescaria, eu nunca encontrei uma satisfação, uma plenitude tão grande quanto você? Porque em Lucas capítulo 5 você observa a história da pesca maravilhosa. E Jesus estava pregando, pede para usar os barcos de Pedro, afastá-los um pouco mais. E depois da sua mensagem, ele fala para Pedro, um pescador experiente, um empresário que tinha sócios, que já pescou a noite inteira, que já usou todas as técnicas de pescaria da época possíveis, que tudo que tinha de mais moderno, de aparelhagem, Pedro já usou e não havia conseguido pescar nada. E aí Jesus fala assim, olha, por que você não tenta jogar sua rede de novo? E Pedro, muito diferente de nós, que esquecemos de caminhar pela palavra de Jesus, e tentamos caminhar pelo nosso próprio entendimento consciente ou inconscientemente. Fala, Senhor, eu já tentei de tudo. Mas é porque és tu que estás falando isso. Eu vou lançar novamente as minhas redes. E aí o milagre vem, e aí a rede vem, mas esse não é o foco central. O foco central, mais uma vez, não é no que as mãos de Jesus fizeram, mas é em quem Jesus é. Pedro vê a pesca maravilhosa e não fica maravilhado com a pesca. Ele fica maravilhado com Jesus, ele fica maravilhado com a centralidade de Jesus, com a simplicidade de Jesus, ele fica maravilhado com quem Jesus era, ele se prostra. E com esse pensamento no coração, em João 6 ele declara, Senhor, eu não tenho mais para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Nenhuma pescaria me trouxe o que o Senhor está me trazendo. Hoje eu entendi minha proposta original. Jesus veio para trazer a você e a mim uma mensagem do reino. Através da mensagem de salvação e através da sua morte, Jesus trouxe para nós a mensagem central do reino de Deus. Não era sobre uma religião, não era sobre uma denominação, era sobre um reino. Não era sobre igrejas, não era sobre comunidades específicas, mas era sobre o reino. E o reino não era um reino territorial, o reino era uma dimensão que era chegada a nós. Um reino de justiça, paz e alegria, como declara Paulo. E nessa perspectiva do reino, tudo é o contrário do que nós entendemos. Na perspectiva do reino, o menos é mais, o fraco é forte, o líder é servo, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre é quem vive eternamente. E Jesus veio para ensinar-nos essa perspectiva do reino e nós adotarmos um comportamento, uma postura de cidadãos do reino. Só que essa postura de cidadãos do reino, uma postura de cidadão do reino, eu só consigo manifestar isso para outras pessoas se eu busco ao rei todos os dias. E a gente observa tantos relatórios de escola sabatina, a gente observa tantos relatórios de comunhão, relacionamento e missão do CRM, mas nós ainda não entendemos qual que é a essência de tudo isso. Nós não entendemos que é muito simples. Você nasceu com um propósito: buscar a Deus. Você nasceu com um objetivo: buscar a Deus. Porque através da busca eu entendo quem Ele é. Entendendo quem Ele é, eu entendo quem eu sou. Entendendo quem eu sou, entendendo quem Ele é, eu entendo qual que é a missão que Jesus estabeleceu para nós aqui. Mateus capítulo 28 diz assim, no final do capítulo, ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós acabamos de sair de uma missão, mas eu digo para você, a missão não é apenas para missionário, querido. A gente acha que quem está aqui no púlpito, quem está cantando, quem está pregando, é superior ao irmão que trabalha numa oficina, ou é superior ao irmão que faz Uber, mas sabe, o irmão que faz Uber, quando ele entende que ele é um cidadão do reino e que ele pode manifestar o reino de Deus, ele está fazendo muito mais para que o reino venha, ele está fazendo muito mais para que o céu desça sobre nós, do que o irmão que está aqui na frente pregando e ainda não entendeu esse propósito. O irmão que tem um empreendimento, o irmão que tem uma empresa, o irmão que dá aula numa faculdade, o irmão que dá aula numa escola, o irmão que tem qualquer tipo de profissão, que entendeu que ele pode servir a partir do que ele já faz e que ele não precisa cruzar o oceano, que ele não precisa sair do seu estado, necessariamente, para continuar a obra do reino. Ele está trazendo o reino para a terra. Muito mais do que um missionário ou um pastor que não entendeu esse propósito. Eu tive que largar tudo que eu tinha. Eu tive que largar
faculdade no último semestre. Eu tive que largar um trabalho com uma carreira muito promissora numa empresa que está se expandindo. Eu tive que deixar os meus pais, me despedir dele, para fazer missão em São Gabriel. Mas esse é o meu contexto. É o meu contexto. Os nossos contextos são diferentes, irmão. E se você tem a vontade de fazer missão em outro país, fazer missão em outro estado, glória a Deus por isso. Mas procure saber, através da sua busca, se é o seu propósito que Ele tem para você. Porque Deus tem usado pessoas de diversas denominações, de diversas crenças, para trazer o reino. Deus tem usado crianças. Deus tem usado pessoas de mais idade. Deus tem usado jovens, Deus tem usado adultos. Não imagine que o movimento de avivamento ele é apenas para o jovem, querido. É um movimento geracional. As gerações se tocando. Os mais experientes dando suporte para os mais jovens irem lá no campo de batalha, como era o caso de Josué, Arão e Moisés. Sabe, na missão, nós tivemos muitos momentos de dificuldade. Nós tivemos muitas e muitas lutas. Muitos momentos que a gente tinha vontade de desistir, sabe? Muitos momentos em que nós, tanto eu quanto os guris também, a Nadine que está aqui presente, queríamos deixar tudo de lado, queríamos voltar para os nossos lares. E aí, eu lembro que quando a gente estava vivendo um momento assim, bem difícil da missão, bem complicado, de vários problemas acontecendo, eu estava lendo um texto de Números 11. Depois você pode ler e acompanhar essa história na sua casa. Mas esse texto, ele traz uma história do próprio Moisés. E o próprio Moisés, sendo o líder que nós conhecemos, o próprio Moisés, sendo aquele que falou que não iria a lugar nenhum se não fosse pela presença de Deus, e que nos versos seguintes continua dizendo que, pedindo para Deus mostrar-lhe a sua face, querendo buscar mais de Deus e de quem ele era, esse mesmo Moisés, ele se encontra numa situação tão difícil, que em Números 11 ele declara assim: Senhor, acaso eu sou o progenitor de todo esse povo aí que está reclamando, que está pedindo comida, que está difamando o seu nome? Acaso sou eu o responsável por todo esse povo? Acaso sou eu capaz de cumprir o propósito aqui? A missão que o Senhor me deu? E eu me identifiquei muito com essa história porque era exatamente a pergunta que eu estava me fazendo naquele momento. Senhor, será que eu sou capaz de cumprir o meu propósito aqui? E eu lembro que eu estava pensando nisso com o violão na mão e me veio uma música. E eu comecei a escrever. Os acordes vieram, veio a melodia, veio a letra, veio a estrofe. E veio a minha primeira composição. Amém? Em breve nas plataformas digitais. E essa música, que não veio de mim, foi algo, uma obra sobrenatural de Deus. Ela foi a música que me guiou do meio pro final, nessa reta final. Várias músicas falaram ao meu coração. Na verdade, música falou muito ao meu coração durante esse ano. Mas essa música foi a grande chave de virada, meu querido. E talvez, depois de tudo isso que nós falamos, depois de tudo isso que nós comentamos, essa seja a sua mesma pergunta. Senhor, será que eu sou capaz de cumprir a missão que o Senhor tem para mim? Será que eu sou capaz de trazer o reino aqui para a terra? Será que eu sou capaz de apressar a tua breve volta? Será que eu sou capaz de falar de Jesus para o meu colega de trabalho? Será que eu sou capaz de orar por ele? Será que eu sou capaz de manifestar Jesus na minha família, eu sendo o único crente da família? Será que eu sou capaz, eu como homem, de ser o sacerdote do lar, de ser o líder? De conduzir a minha família para uma atmosfera de adoração mais profunda? Será que eu sou capaz disso? Será que eu sou capaz de cuidar das vidas que Deus tem me dado no meu trabalho? Eu que sou profissional da saúde, eu que cuido de pessoas. Será que eu sou capaz disso? Será que eu sou capaz de manifestar o reino para as pessoas que ainda não te conhecem, Pai? Talvez esse seja o seu mesmo questionamento. Mas eu quero te dizer que esse mesmo Jesus, o mesmo Cordeiro que morreu por você,
ele também é apresentado como o leão da tribo de Judá. O leão, ele é tido como rei da selva não porque ele é o animal que mais mata, mas porque quando o leão ruge, ele causa em você o mesmo efeito que a sua própria voz causa em você. Conforme eu estou falando aqui, o meu corpo inteiro está vibrando numa frequência. Algumas regiões mais, outras menos, mas o meu corpo inteiro está vibrando. O leão, quando ele ruge, ele causa em mim o mesmo efeito que a minha própria voz. Portanto, quem está no raio para escutar o rugido do leão, vibra por completo. É preenchido por completo. E agora eu não me relaciono apenas com o cordeiro, mas eu me relaciono com o leão. O cordeiro me salva, o cordeiro me perdoa, e o leão me lança para fora, equibala. Mateus 9:38, equibala. O Pai os envia como o Pai os envia agora para a seara, e essa palavra envia significa equibalo. Equibalo é uma zona de expulsão, equibalo significa lançar para fora sem direito a retorno. Praticamente o mesmo termo usado para expulsar demônio. Equibalo. É esse equibalo que Deus espera de nós. Não fiquemos apenas em templos bonitos como esse, mas que aqui a nossa vida no templo seja um treinamento para a vida que acontece lá fora. Aqui é muito fácil mostrar que é crente, mas aqui é onde eu me preparo, onde eu me conecto com meus irmãos. É onde eu vejo que existem pessoas que pensam diferente de mim, mas todos nós não em uniformidade, não da mesma forma, mas todos nós em unidade, atuando de formas diferentes, buscando o mesmo propósito, uma mesma visão. Eu convido você, se é o seu desejo, pertencer a essa membresia do reino, pertencer e adotar um comportamento maranata, daqueles que não aguardam o retorno de Jesus, mas aqueles que apressam o retorno de Jesus, enquanto a música é apresentada. Eu convido você a se colocar em pé, se esse é o seu desejo. É um compromisso. Não se levante porque a outra pessoa levantou. Se levante porque é o seu desejo, no seu contexto, manifestar o reino, por onde você passar. Meu Senhor, estou aqui, fazendo o que pediste pra mim. Cansado estou, quero desistir. Te peço que responda ao clamor. Meu Senhor, não consigo entregar o resultado que esperam de mim. Ó meu Senhor, acaso eu sou capaz de cumprir meu propósito aqui? Deus de Israel, vem transformar o meu coração para te adorar. Tu és maravilhoso, eterno Rei. Confio que irás atuar aqui. E aí Deus responde assim: Filho meu, estou aqui. O céu se inclinou para te ouvir. Não temas, pois eu te enviei para ser usado por mim.
sua dor eu vi, ao em seu quarto entrar e chorar ali. Não temas, pois seus dias escrevi. Você está onde eu escolhi. Então tu verás minha mão atuar, apagando teu passado, te fazendo levantar. Prove e veja como eu sou bom. O sobrenatural acontecerá. Mesmo não entendendo, escolho confiar. O mar já se abriu e o Egito feriu. O Deus soberano está aqui. Tire suas sandálias e declare assim: Deus de Israel vem transformar o meu coração para te adorar. Tu és maravilhoso, eterno Rei. Confio que irás atuar aqui. Filhinho querido, eu cuido de ti. Sacode essa poeira, volte a prosseguir. Querido Senhor, estamos aqui diante de filhos e filhas teus e tuas, Pai. Estamos aqui nos unindo como noiva, estamos aqui nos unindo como corpo de Cristo, para declarar, para profetizar, para viver uma nova estação em nossas vidas. Uma estação que baseia as nossas próprias decisões em Tua presença. Uma estação que baseia a nossa vida em comunidade, tendo como centro a Tua presença. Uma estação onde famílias se reúnem em torno da Tua presença. O reavivamento não começa em igrejas, o reavivamento começa em lares. E hoje muitos lares se desfazem do tempo que ficaram sem ansiar a Tua face. Hoje muitos sacerdotes e muitas sacerdotisas se desfazem do tempo que passaram longe da Tua presença e sem levar isso para os seus filhos. Hoje nós nos reconectamos com o céu para viver o Teu propósito para essa geração. Através dos méritos de Cristo somos tidos como reis e sacerdotes. Queremos viver baseados nessa palavra, Pai, chamados para ministrar ao Senhor. Não necessariamente em um templo, não necessariamente em uma igreja, mas por onde nós passarmos. A partir de agora, Pai, se o motorista do Uber precisar de uma oração, eu vou orar por ele. A partir de agora, Pai, se o porteiro do meu prédio precisar que eu ore por cura sobre a enfermidade dele, eu vou orar. A partir de agora, Pai, eu me torno um agente acelerador de conexão entre os céus e terra. A partir de agora, nós como igreja, sua noiva, rendemos a Ti o incenso, a nossa adoração, entendendo o nosso propósito original, entendendo que devemos buscar ao Senhor não porque por aquilo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. Buscamos pela Tua face. Em nome de Jesus. Amém.
Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é um cidadão do reino.